A menina criou o filho sozinha na roça, até que o caipira preparou uma surpresa inesquecível. O silêncio da terra é um silêncio que não pesa, mas abraça. Quem nunca passou uma noite na roça talvez não entenda a força desse mistério. A lua clareia o terreiro, o vento sopra pelas frestas da madeira velha, e os grilos fazem sua cantoria como se fossem parte de um coral escondido no mato. É nesse cenário que a vida de Mariana floresceu e se endureceu ao mesmo tempo. Ela morava numa casinha simples de barro batido e telha rachada, com cheiro de lenha queimando e café fresco que parecia se misturar ao perfume da terra molhada nas manhãs de chuva. A solidão não era só ausência de gente, era uma presença constante, um peso que a acompanhava desde que foi deixada para trás por quem jurou ficar. Cada amanhecer trazia consigo a mesma cena. O galo cantando antes do sol nascer, os pés descalços de Mariana tocando o chão frio, o barulho das panelas arranhadas e a chaleira soltando aquele chiado que enchia a casa pequena. Mas por trás desse cotidiano simples, existia a sensação de que o mundo todo se resumia àquele espaço, isolado, perdido entre montanhas e estradas de barro que quase ninguém passava. Era um mundo onde ela precisava ser forte porque ninguém viria socorrê-la se caísse. Ninguém estenderia a mão se o cansaço a derrubasse. O menino, chamado Gabriel, era a sua única companhia. Com os olhos grandes e curiosos, ele ainda não entendia o silêncio que dominava a vida da mãe. Para ele, tudo era brincadeira. Correr atrás das galinhas, mexer na terra, inventar mundos dentro de uma caixa de madeira que servia de carrinho. Para Mariana, cada risada dele era como um raio de sol atravessando a escuridão. Mas também era a lembrança dolorida de que aquele filho não tinha o pai por perto, de que o peso da vida recairia só sobre seus ombros frágeis. E o silêncio da terra, que para uns era descanso, para Mariana era prova de fé. Nas madrugadas ela sentava na beira da cama e rezava, pedindo a Deus forças para seguir, coragem para enfrentar mais um dia e esperança para não desistir. O vento que entrava pela janela batia em seu rosto como resposta, e ela acreditava que, de alguma forma, o Criador a escutava. Os vizinhos da vila mais próxima sabiam da sua história, mas poucos se aproximavam. Uns por julgamento, outros por medo de se envolver, outros porque simplesmente não entendiam que a dor não se mede pelo que se vê, mas pelo que se sente no coração. Mariana já tinha aprendido a lidar com o olhar atravessado e as palavras sussurradas. Preferia se calar, porque sabia que a terra também guarda segredos, e que o tempo tem um jeito de revelar o que o silêncio esconde. Naquele pedaço de chão, a vida seguia no compasso da enxada e do canto dos pássaros. O milharal balançava com o vento, a horta dava o sustento do dia, e cada pedaço de pão repartido com Gabriel tinha gosto de vitória. Mariana descobrira que sobreviver na solidão da roça não era apenas plantar e colher, era resistir com dignidade, era transformar o silêncio em força e a dor em oração. E é justamente nesse silêncio profundo da terra que a história dela começa a ganhar sentido. Porque no meio do vazio, sempre existe um sussurro de esperança escondido, e por mais que o mundo pareça esquecido, Deus nunca deixa de plantar sementes onde ninguém mais ousa olhar. Mariana não sabia ainda, mas a vida estava preparando um encontro capaz de mudar tudo. E quando a terra resolve falar, até o silêncio se transforma em voz. A menina se chamava Mariana, mas quem a conhecia na vila simples onde cresceu, só chamava de Mari. Desde pequena, ela aprendeu que a vida não dava mole para ninguém. Seus pés descalços conheciam cada pedra, cada raiz, cada buraco do caminho que levava de casa à roça, e seu corpo já trazia a força de quem acorda antes do sol para começar o dia. O pequeno mundo dela se resumia a uma casinha de barro com telhado de barro e chão batido, um quintal onde cresciam algumas hortaliças e um terreiro onde Gabriel, seu filho, corria livre, cheio de energia e curiosidade. Cada canto da casa carregava memória e cansaço, cheiro de café, de pão fresco e da terra molhada quando chovia. Cada objeto simples tinha história. A panela amassada que ainda servia para cozinhar, o velho banco de madeira que rangia quando se sentava, e até a rede que balançava preguiçosa no varal,
lembrando Mariana de que o descanso era raro, mas necessário. Ela carregava no peito a responsabilidade de ser mãe e pai ao mesmo tempo. Não era só cuidar do filho, era ensinar a ele valores, fé e coragem. Gabriel ainda era pequeno, mas sentia quando a mãe estava preocupada, quando o cansaço apertava, ou quando a solidão parecia mais pesada. Mariana não tinha luxo, nem ajuda constante, nem companhia além daquele olhar curioso e risonho do menino. Cada gesto, cada cuidado, era uma batalha silenciosa, mas ela enfrentava com a dignidade de quem entende que a vida exige resistência. O pequeno mundo de Mariana também se construía no silêncio das suas próprias reflexões. Enquanto Gabriel dormia à noite, ela observava a lua e as estrelas, lembrando das histórias que ouvira de sua mãe e avó, histórias de luta, fé e perseverança. Essas memórias eram como pilares invisíveis que a sustentavam, lembrando-a de que mesmo na adversidade havia beleza e propósito. Mariana sabia que aquele mundo que parecia tão limitado era, na verdade, o espaço onde ela poderia ensinar e proteger o filho, onde poderia plantar valores que floresceriam mesmo sem testemunhas. O relacionamento com Gabriel era profundo, silencioso e cheio de pequenas descobertas. Ela observava cada passo dele, cada risada e cada pergunta inocente, respondendo com paciência e amor. Cada gesto da menina era carregado de significado, mesmo que pequeno aos olhos de quem passasse pela rua. A vida na roça exige criatividade, e Mariana aprendeu a transformar objetos simples em brinquedos, a criar brincadeiras com pedras, gravetos, caixas de madeira. Essa capacidade de fazer o mundo parecer maior e mais bonito, mesmo em meio à solidão, era o que mantinha a chama da esperança acesa. No dia a dia, ela se tornava mestre de pequenas vitórias. Um pão que crescia no forno, uma plantinha que brotava na horta, o sorriso de Gabriel, depois de um dia inteiro de brincadeiras e descobertas. Cada detalhe, cada momento, construía o mundo dela e do filho, mostrando que felicidade e luta podem coexistir quando se aprende a valorizar as coisas simples. Mariana sabia que cada passo, cada esforço, cada lágrima seria parte da base que sustentaria a vida do filho e dela própria. E assim, no seu pequeno mundo de barro, terra e esperança, Mariana vivia intensamente, sem reclamar, sem desistir, sabendo que a vida podia ser dura, mas que ela tinha força suficiente para enfrentar cada dia. Entre o canto dos pássaros, o cheiro da terra e o riso de Gabriel, ela ia moldando não apenas a casa, mas o próprio coração, preparando-se sem saber para os momentos de mudança que o destino ainda guardava para ela. Os dias de Mariana começavam cedo, antes mesmo de o sol se levantar. O galo anunciava o início da rotina e ela já estava de pé, sentindo o chão frio sob os pés descalços e o cheiro da lenha queimando no fogão improvisado da cozinha. Cada manhã tinha seu próprio peso, não apenas pelo trabalho físico, mas pelo cuidado constante que a vida exigia. Primeiro, precisava acalmar o filho que acordava cheio de energia, preparar o café simples, garantir que havia água limpa e que o fogo estava forte o suficiente para cozinhar o pão que faria o dia mais suportável. Cada tarefa parecia pequena, mas acumuladas, formavam um fardo que só quem conhece a vida na roça é capaz de sentir. O quintal, onde Gabriel corria livre, era também o palco das primeiras responsabilidades da menina. Ela aproveitava cada momento enquanto lavava a roupa na pedra do rio, cuidava da horta e verificava o estado das galinhas e do gado. Cada atividade exigia atenção e força, e Mariana sabia que qualquer descuido poderia resultar em perdas ou em mais trabalho no futuro. Mas mesmo sob essa pressão, havia uma beleza silenciosa em seu esforço. Ela percebia o nascer do sol tingindo o céu de laranja e rosa. Ouvia o canto distante de passarinhos e sentia que aquele trabalho árduo, embora cansativo, fazia parte de algo maior, de uma vida que ela precisava sustentar com dignidade. Mariana também carregava o peso das preocupações que não se veem. Pensava no futuro do filho, em como o mundo lá fora poderia ser cruel e duro com ele.
Sentia o cansaço não apenas no corpo, mas no coração, em cada decisão tomada para garantir que nada faltasse àquele pequeno ser que dependia totalmente dela. Cada manhã era uma luta silenciosa contra o tempo e contra a realidade que insistia em ser implacável. Mesmo assim, ela se mantinha firme, aprendendo a transformar o esforço em rotina, a dor em disciplina e o medo em determinação. O peso das manhãs se misturava com o som dos pássaros, o vento que atravessava as árvores e o cheiro de terra molhada quando chovia durante a madrugada. Cada detalhe daquele cotidiano reforçava a conexão dela com a vida simples da roça, com a fé que carregava e com a certeza de que precisava continuar, não importando quão difícil fosse. Mariana aprendia que o trabalho não era apenas tarefa, mas também oração em movimento, uma forma de se manter ligada ao divino e de ensinar ao filho o valor da persistência, da humildade e do amor pelo que se tem. Enquanto Gabriel brincava com gravetos, caixas e pedrinhas, Mariana sentia orgulho do que já havia conquistado. Sobreviver, criar e ensinar em um mundo que não oferecia facilidades. Cada manhã concluída era uma vitória silenciosa, um passo dado para que ambos crescessem com dignidade. E mesmo quando o cansaço apertava e a solidão parecia esmagadora, ela sabia que a força de um coração decidido é maior do que qualquer obstáculo. Naquele ritmo exaustivo, entre tarefas e cuidados, Mariana construía não apenas o sustento, mas o caráter do filho e a sua própria capacidade de resistir. O peso das manhãs não a quebrava, mas a moldava. Era nas primeiras horas do dia que a menina mostrava sua coragem, sua fé e sua determinação silenciosa. Cada amanhecer era uma prova de resiliência, e cada gesto carregava a promessa de que, apesar de tudo, a vida continuaria e ainda poderia trazer surpresas capazes de mudar tudo. Na vila próxima, a vida de Mariana não passava despercebida, mas poucos tinham coragem de se aproximar. As casas de madeira alinhadas à estrada de barro guardavam olhares críticos, sussurros disfarçados de conversa e dedos apontados de maneira sutil, como se o mundo inteiro pudesse medir o valor de alguém pelo que se vê por fora. Mariana sentia esse julgamento em cada visita rara de vizinhos, no silêncio dos que observavam de longe e na ausência de ajuda que poderia aliviar seus dias. Não era apenas curiosidade, era uma cobrança invisível que a acompanhava como sombra, lembrando-a de que a solidão da roça vinha com mais do que isolamento. Vinha com olhares desconfiados e comentários que, mesmo não sendo ditos em voz alta, atravessavam o coração. Ela caminhava pelas trilhas entre a sua casa e o pequeno mercado da vila com o peso da consciência alheia, percebendo sorrisos que escondiam ironia, cumprimentos que pareciam medidas de julgamento e gestos de quem queria ajudar, mas recuava por medo de se envolver demais. Mariana aprendeu a caminhar ereta, mas de olhos baixos, carregando no peito a coragem de quem sabe que ninguém vai estender a mão se ela não estender para si mesma. Cada ato de bondade que oferecia ao filho ou à terra era recebido com desconfiança por alguns, e a menina aprendeu a não esperar reconhecimento, a não buscar a aprovação de quem não entendia a profundidade do que ela vivia. Gabriel, por outro lado, ainda não compreendia o peso desses olhares. Para ele, a vida era simples: brincar com gravetos, correr pelo quintal, observar os animais e inventar histórias que só existiam na sua imaginação. Mariana, observando o filho, entendia que precisava protegê-lo não apenas da dureza do trabalho e da escassez, mas também do preconceito e da incompreensão do mundo. Ensinar Gabriel a ignorar o julgamento invisível tornou-se parte da rotina dela. Um exercício de paciência e amor, de fortalecimento do espírito e de preparação para enfrentar a vida com dignidade, mesmo quando o mundo parecia hostil. Nos dias em que a solidão parecia maior, Mariana sentava à sombra da velha mangueira no quintal e refletia sobre o que significava viver sendo observada, mas não compreendida. Sentia o peso de quem precisa resistir diariamente, de quem precisa sustentar o próprio filho com coragem silenciosa, de quem deve transformar a dor e a crítica alheia em força para seguir. Cada olhar crítico da vila era como uma prova que ela precisava passar.
Um lembrete de que a resiliência não se constrói com aplausos, mas com persistência e fé. A menina aprendeu a transformar a dor do julgamento em aprendizado. Cada comentário sussurrado, cada desconfiança, cada ironia velada, servia para reforçar sua determinação de criar Gabriel com valores sólidos, fé em Deus e uma capacidade de amar que não dependia da aprovação alheia. Mariana entendia que na roça, a verdadeira medida de uma pessoa não está na opinião de outros, mas na força que se mantém viva no coração, no cuidado com o próximo e na capacidade de continuar mesmo quando ninguém observa. E assim, entre o trabalho árduo, o cuidado com o filho e o silêncio da terra, Mariana seguiu vivendo com dignidade, carregando em si a certeza de que o julgamento invisível jamais poderia apagar a luz que carregava dentro do peito. Ela sabia que a bondade e a perseverança se manifestam primeiro no coração de quem as pratica, e que, no fim, aqueles que observam silenciosos um dia reconheceriam, ou pelo menos entenderiam, a grandeza do esforço e da fé que moviam a vida da menina e de seu filho. Gabriel era um menino de olhos grandes, curiosos e sempre atentos aos detalhes do mundo à sua volta. Ele via mais do que Mariana podia perceber às vezes, e suas perguntas surgiam com a naturalidade da inocência. Mãe, por que o papai não veio? Ou, por que a dona Ana da vila não ajuda a gente? Eram indagações que atravessavam o coração de Mariana, lembrando-a constantemente da ausência que marcava sua vida e a do filho. Cada pergunta, embora simples aos olhos de quem não entende a profundidade do vínculo, carregava um peso que só uma mãe sozinha poderia sentir. Gabriel não tinha maldade, mas carregava curiosidade. E para Mariana, cada resposta precisava ser equilibrada entre a verdade e a esperança, sem quebrar a delicada confiança do filho. Ela sentava-se ao lado dele no terreiro ou na soleira da porta, segurando as mãos pequenas dele, e explicava com paciência que algumas pessoas seguem caminhos diferentes, que a vida às vezes não dá todas as respostas de imediato, mas que Deus sempre está presente. Cada conversa era como plantar uma semente no coração de Gabriel, uma semente de fé, paciência e compreensão do que é importante na vida. Mariana sabia que não poderia preencher o vazio da ausência do pai, mas podia ensinar que o amor, a dedicação e a coragem eram maiores do que qualquer falta. As perguntas de Gabriel também refletiam a vivência cotidiana. Ele perguntava sobre os animais, sobre o trabalho da mãe na lavoura, sobre a terra e o céu. Cada indagação era oportunidade para Mariana compartilhar sabedoria e valores que ela própria aprendera com a mãe e a avó. Histórias de fé, resistência e resiliência. Era nesse diálogo constante que a menina transformava os momentos simples do dia a dia em lições de vida. Ela entendia que responder às perguntas de Gabriel não era apenas instruí-lo, mas também fortalecer o próprio coração, lembrando-se do motivo pelo qual lutava e resistia todos os dias. Algumas perguntas surgiam em meio a brincadeiras ou pequenas descobertas. Gabriel observava as formigas carregando folhas, as galinhas bicando o milho ou o vento balançando o milharal, e não conseguia conter a curiosidade. Mariana aproveitava cada uma dessas oportunidades para ensiná-lo sobre paciência, gratidão e cuidado. Ela sabia que o mundo lá fora seria cheio de julgamentos e dificuldades, mas ao cultivar no filho a compreensão do amor, do trabalho e da fé, estava preparando-o para enfrentar a vida de peito aberto, sem medo do que viria. O olhar atento de Gabriel também era um espelho para Mariana. Ao ouvir suas perguntas, ela se via refletida, lembrando-se de sua própria infância, da solidão que carregava e do quanto o cuidado com o filho exigia mais do que força física, exigia coragem espiritual. Cada pergunta, cada dúvida, era convite para ela refletir, crescer e reafirmar a fé que mantinha viva, mesmo quando o mundo parecia duro demais. E assim, entre perguntas e respostas, brincadeiras e tarefas da roça, Mariana e Gabriel construíam seu pequeno universo. Um universo feito de simplicidade, amor e resiliência, onde cada dúvida do menino era um lembrete do quanto a vida é preciosa e do quanto a fé e o cuidado podem transformar até os corações mais solitários em fontes de esperança e coragem.
Quando a escuridão caía sobre a roça, a vida de Mariana não parava. O céu se tingia de azul profundo. As estrelas surgiam uma a uma e a lua iluminava o terreiro com sua luz prateada, silenciosa e constante. Era nesse momento que Mariana sentava-se perto da porta da casa, observando o reflexo da lua no chão batido, sentindo o vento frio que atravessava as frestas da madeira e abraçava o corpo cansado. Essas eram as noites de coragem, aquelas em que ela precisava encontrar forças dentro de si, quando todo o cansaço do dia parecia querer esmagar o coração. Gabriel já dormia na rede, embalado pelo som distante das corujas e pelo zumbido suave dos insetos. Mariana permanecia acordada, conversando baixinho com Deus, falando de suas angústias, medos e desejos. Rezava para que seu filho crescesse protegido, para que a vida não fosse mais dura do que precisava, e para que o amor que sentia pudesse ser suficiente para guiá-lo. Essas conversas silenciosas eram íntimas, quase secretas, mas cheias de intensidade. Cada palavra carregava esperança, fé e determinação. Mariana compreendia que sua força não vinha só do corpo, mas da alma e da confiança em algo maior que ela mesma. Nas noites de coragem, ela também relembrava momentos difíceis que já enfrentara, perdas, desilusões e a sensação de abandono. Mas essas memórias não eram apenas dor, eram aprendizado. Lembranças de que a vida exigia resistência, que cada lágrima derramada ajudava a construir paciência, sabedoria e capacidade de superar. Mariana respirava fundo, sentindo a brisa tocar o rosto e os cheiros da terra molhada se misturar ao aroma do fogo que ainda queimava na cozinha. Cada detalhe da noite reforçava a conexão dela com o mundo simples da roça, lembrando-a de que a luta cotidiana e a fé caminhavam juntas. Enquanto a lua seguia seu curso no céu, Mariana planejava o próximo dia. Pensava nas tarefas da lavoura, no cuidado com o filho, na maneira de economizar recursos e ainda ensinar valores importantes para Gabriel. Ela sabia que cada esforço feito no silêncio da noite seria refletido no futuro, moldando não apenas o sustento, mas o caráter e a coragem do menino. Essas noites tornavam-se momentos de introspecção, em que a menina fortalecia sua fé, avaliava suas decisões e se preparava para enfrentar desafios com determinação. As noites de coragem também eram ocasiões em que Mariana se permitia sentir gratidão. Mesmo cansada, mesmo sozinha, havia beleza no mundo à sua volta. O brilho das estrelas, o som do vento nas árvores, o cheiro da terra depois da chuva e, principalmente, a presença de Gabriel. Cada detalhe lembrava que, apesar da solidão e da dureza, havia motivos para persistir, para acreditar que o esforço seria recompensado, ainda que de formas simples e inesperadas. E assim, noite após noite, Mariana se tornava mais forte. Cada oração, cada reflexão silenciosa, cada momento de coragem na escuridão, construía não só a menina, mas a mãe que lutava com fé, paciência e esperança. Nascia nela uma força que não se via, mas que se sentia no coração, capaz de enfrentar o que quer que a vida colocasse no caminho, sabendo que a fé e a perseverança sempre seriam suas aliadas mais poderosas. O caipira se chamava Zé Bento. Homem simples, de mãos calejadas e rosto marcado pelo sol e pelo tempo, ele passava pelos arredores da vila e da roça todos os dias, carregando sua enxada ou um saco de sementes, sempre com passos firmes e silenciosos. Zé Bento não era de se intrometer na vida alheia, mas sua atenção era aguçada, e ele notava com facilidade a dedicação silenciosa de Mariana. Observava-a de longe, vendo cada gesto de cuidado com Gabriel, cada esforço para manter a casa e a lavoura, cada sorriso que ela arrancava do filho, mesmo quando o cansaço apertava. Ele entendia a luta dela sem que precisasse ouvir palavras, pois o sofrimento e a coragem se manifestavam nos pequenos detalhes que só quem vive na roça reconhece. O homem simples carregava dentro de si um senso de justiça e bondade que poucos percebiam. Sempre que passava por Mariana, seu olhar se demorava,
mas ele não se aproximava de imediato. Sabia que qualquer ação apressada poderia ser mal interpretada, que a vida de quem luta sozinha exige respeito, paciência e timing certo. Zé Bento entendia que a ajuda verdadeira é silenciosa, discreta e feita de coração, sem esperar aplausos ou reconhecimento. Ele sentia que Mariana precisava de alguém que percebesse sua coragem sem invadir seu espaço, que valorizasse a luta dela sem palavras vazias. E era isso que o motivava a permanecer atento, observando e aprendendo a melhor maneira de agir. Enquanto ela trabalhava no quintal ou cuidava de Gabriel, Zé Bento sentia um misto de admiração e compaixão. Ele percebia o quanto Mariana estava sozinha, mas também via sua força. Cada gesto dela, cada cuidado com o filho, cada passo dado apesar do cansaço, falava mais alto do que qualquer conversa. Para o caipira, a vida tinha dessas provas silenciosas. Pessoas que lutam sem que ninguém perceba. Histórias que só se revelam quando a hora certa chega. Zé Bento carregava consigo lembranças de sua própria infância, de tempos difíceis que enfrentara com coragem, de lições aprendidas na roça e com a família. Ele sabia que às vezes o melhor apoio não é falar ou intervir de imediato, mas estar presente, observando, esperando o momento certo para agir de forma significativa. E foi assim, dia após dia, que ele começou a construir uma compreensão profunda da vida de Mariana, entendendo que o respeito e a paciência eram tão importantes quanto a própria ajuda. As primeiras interações não seriam diretas. Zé Bento ainda estava aprendendo sobre a rotina da menina, sobre suas necessidades silenciosas, sobre o que poderia aliviar o peso que ela carregava sem ferir seu orgulho. Cada visita silenciosa, cada passo cauteloso, era parte de um plano de bondade que ele estava moldando no coração. Ele sabia que, quando a hora chegasse, sua presença poderia transformar a vida de Mariana e Gabriel, mas precisava ser no tempo certo, com gestos simples, mas inesquecível. E assim, o caipira permanecia à distância, observando a menina e o filho, admirando a coragem dela e preparando silenciosamente a surpresa que mudaria tudo. Ele era a prova de que, às vezes, a bondade se manifesta sem alarde, que quem observa com atenção e coração puro pode transformar vidas, mesmo sem palavras. Naquele silêncio da roça, Zé Bento já era parte da história, esperando apenas o momento certo para revelar a força da compaixão. Zé Bento começou a se aproximar de Mariana de maneira discreta, quase imperceptível. Em vez de gestos grandiosos, ele optava por pequenas ações que, somadas, mostravam atenção e cuidado sem invadir a rotina da menina. Um dia deixava uma sacola de verduras frescas perto do portão, noutro, recolhia algumas ferramentas caídas ou ajudava a arrumar a cerca sem que ela percebesse. Cada gesto era silencioso, mas carregado de significado. Mariana, inicialmente, não entendia de onde vinham essas ajudas e se perguntava se a vida estava começando a sorrir para ela de forma misteriosa. O caipira conhecia o valor da paciência. Ele sabia que Mariana precisava descobrir que podia confiar sem sentir vergonha de aceitar ajuda. Por isso, nunca se apresentava de imediato. Observava de longe as necessidades da menina, avaliando o que poderia aliviar sua rotina sem ferir seu orgulho. Zé Bento entendia que a verdadeira bondade não se impõe. Ela se manifesta de maneira natural, quase invisível, mas sempre percebida por aqueles que precisam. Enquanto Mariana cuidava de Gabriel, limpava o quintal ou regava a horta, pequenos sinais de ajuda surgiam sem explicação. As galinhas tinham água fresca, a lenha estava cortada e empilhada de maneira mais organizada, e os caminhos por onde ela andava pareciam mais seguros. Cada detalhe carregava a intenção do caipira de transformar o dia da menina sem que ela percebesse a fonte dessas pequenas mudanças. Ele sabia que a ajuda verdadeira se tornava ainda mais poderosa quando era oferecida de maneira despretensiosa. O impacto dessas ações silenciosas começou a mudar a rotina de Mariana. Ela se sentia mais leve, menos sobrecarregada, e começou a perceber que não estava completamente sozinha. Gabriel também sentia a diferença. Os pequenos sinais de cuidado no quintal,
A comida organizada e os recursos que pareciam chegar sem explicação despertavam curiosidade e alegria na criança. Mariana, embora ainda não soubesse quem estava por trás de tudo, sentia no coração uma centelha de esperança que a fazia continuar firme em meio às dificuldades. Essa bondade disfarçada tinha um efeito profundo sobre Mariana. Cada gesto silencioso fortalecia a fé dela, lembrando-a de que Deus sempre envia ajuda nos momentos mais inesperados. A menina aprendeu a observar com atenção, a valorizar cada detalhe e a perceber que o mundo não era totalmente frio e indiferente. Existiam pessoas como Zé Bento que entendiam a luta do próximo e agiam com cuidado e paciência, mesmo sem serem reconhecidas. Assim, dia após dia, o caipira consolidava sua presença na vida de Mariana sem precisar se mostrar. Ele sabia que a verdadeira transformação começa no coração e que gestos de bondade, mesmo pequenos e silenciosos, têm o poder de iluminar caminhos escuros. E enquanto Mariana continuava sua rotina exaustiva, essas ações invisíveis já preparavam o terreno para algo maior, algo capaz de mudar a vida dela e de Gabriel de forma inesperada e inesquecível. A vida de Mariana, até então marcada por esforço silencioso e noites de coragem, começou a apresentar sinais sutis de mudança. Nada de grandioso ou dramático, mas pequenos detalhes que despertavam no coração dela uma sensação diferente. A esperança. Gabriel, que corria pelo quintal com energia infinita, começou a notar essas mudanças também, como se o próprio universo começasse a conspirar para tornar os dias mais leves. Cada gesto de bondade de Zé Bento, cada surpresa deixada sem explicação, era como uma brisa fresca soprando sobre a rotina cansativa, trazendo a Mariana a percepção de que não estava completamente sozinha. Mariana começou a perceber que, mesmo em meio à solidão da roça, havia sinais de que a vida ainda podia trazer momentos de cuidado e proteção. A comida que aparecia organizada, a água fresca nas galinhas, as pequenas facilidades que surgiam sem que ela precisasse pedir, tudo isso se tornou fios invisíveis conectando sua vida a algo maior. Ela não sabia de quem vinha, mas sentia o toque da bondade e a presença de alguém atento, o que começou a mudar o ritmo dos dias. O peso da rotina ainda existia, mas agora havia leveza, como se cada esforço carregasse uma recompensa silenciosa, não material, mas emocional. Gabriel também sentia essa mudança. O menino, curioso e observador, começou a notar que havia mais atenção no ar, mais cuidado nos detalhes que antes passavam despercebidos. Cada gesto, por menor que fosse, transformava o quintal, a casa e até a própria relação entre mãe e filho. Mariana passava mais tempo sorrindo, compartilhando histórias, transmitindo valores de fé e coragem, e cada pequena alegria fortalecia o vínculo entre eles. O fio de esperança se tornava visível, mesmo que ninguém soubesse ao certo de onde vinha. A menina começou a refletir sobre o significado dessas mudanças. Entendeu que a vida, muitas vezes, trabalha silenciosamente, preparando o terreno para que o impossível se torne possível. Cada sinal de bondade, cada gesto inesperado, era como uma promessa. Deus não abandona, mesmo quando parece que ninguém mais está por perto. Mariana sentia que estava sendo acompanhada, não apenas pelo caipira que observava de longe, mas também por algo maior, espiritual, que guiava os passos dela e do filho. Esse fio de esperança também começou a transformar a própria fé de Mariana. Ela percebeu que resiliência não era apenas suportar a dor e o cansaço, mas reconhecer os pequenos milagres que acontecem todos os dias, muitas vezes invisíveis aos olhos alheios. A rotina de trabalho ainda existia, mas agora carregava um novo significado. Cada amanhecer trazia consigo a expectativa de surpresas, de cuidados silenciosos e de oportunidades para que o amor e a fé fossem reforçados, tornando a vida mais leve e a jornada menos solitária. Enquanto o sol se punha sobre a roça, Mariana observava Gabriel brincar e sentia que a vida estava começando a recompensar sua coragem. Pequenos fios de esperança se entrelaçavam com a rotina, conectando-a a um futuro que ainda não se revelava totalmente,
mas que já carregava a promessa de transformação. Ela aprendeu que o mundo, mesmo quando parece indiferente, oferece sinais sutis de que tudo pode melhorar, que a bondade existe e que a fé e a perseverança sempre encontram formas de nos alcançar, mesmo nos lugares mais improváveis e nos corações mais cansados. Zé Bento já não se contentava apenas em ajudar de maneira discreta. Cada gesto silencioso que vinha realizando há semanas começou a se transformar em algo maior, algo planejado com cuidado e carinho. Ele sabia que Mariana e Gabriel precisavam de mais do que pequenas facilidades. Precisavam sentir que alguém enxergava a profundidade da luta deles e que o esforço diário não passava despercebido. Por isso, ele começou a preparar uma surpresa que, quando revelada, não seria apenas um alívio para a rotina deles, mas um sinal de que o mundo ainda guarda momentos de ternura e compaixão. Os dias passaram com Zé Bento trabalhando quase em segredo. Ele escolhia cada detalhe com paciência, analisando o que poderia realmente impactar a vida de Mariana e trazer alegria a Gabriel. Havia um cuidado quase artístico em sua preparação. A comida que seria entregue, a maneira de organizar o espaço para que o menino pudesse brincar e explorar sem perigo, o cuidado de deixar tudo pronto sem invadir o espaço ou o orgulho de Mariana. Cada ação era pensada para ser percebida de forma natural, mas capaz de transformar o cotidiano deles, revelando o valor da observação e da bondade prática. Enquanto isso, Mariana continuava sua rotina, ainda imersa nas tarefas da casa, cuidando do filho e da lavoura, sem perceber que cada pequeno detalhe que a fazia sorrir ou aliviar o cansaço tinha a assinatura silenciosa de Zé Bento. Ela sentia uma leveza diferente no ar, uma sensação de que algo estava mudando, mas não conseguia identificar exatamente o que. Gabriel, sempre atento, começava a notar pequenas surpresas, como brinquedos improvisados, alimentos mais frescos e uma sensação de cuidado que transcendia a rotina comum da roça. A preparação da surpresa também era uma prova de paciência para Zé Bento. Ele sabia que precisava esperar um momento certo, que qualquer precipitação poderia desestruturar o efeito do gesto e até magoar Mariana, que carregava orgulho e independência. Por isso, cada passo era silencioso, feito com respeito e amor, enquanto ele acompanhava a rotina deles de longe, garantindo que tudo estivesse perfeito quando o momento chegasse. O caipira sabia que o impacto da surpresa não estaria apenas na utilidade prática das ações, mas na emoção que surgiria ao perceber que alguém compreendia a profundidade da luta deles. Mariana precisava sentir-se acolhida, reconhecida e valorizada, e Gabriel precisava perceber que gestos de bondade existem e podem transformar o dia mais difícil em momentos de alegria. Zé Bento entendia que, no fundo, a verdadeira surpresa não estava nas coisas materiais, mas no sentimento de cuidado e atenção que ele conseguia transmitir silenciosamente. E assim, enquanto o sol continuava seu curso e a rotina da roça seguia inalterada para Mariana e Gabriel, Zé Bento preparava cada detalhe da surpresa com paciência e amor. Ele sabia que em breve, quando a revelação acontecesse, o coração da menina e do filho se encheria de esperança e gratidão e que aquele gesto simples, mas cuidadosamente planejado, teria o poder de mudar a perspectiva deles sobre a vida, a solidão e a bondade humana, mostrando que até no silêncio mais profundo da roça, a compaixão pode florescer de maneira inesperada e inesquecível. O dia finalmente chegou. Mariana estava cuidando da horta. Gabriel corria pelo quintal com energia infinita, e o sol iluminava cada detalhe da roça, como se também soubesse que algo especial estava prestes a acontecer. Zé Bento aproximou-se, não com gestos exagerados ou palavras grandiosas, mas com a serenidade de quem conhece a vida e sabe que cada momento tem seu tempo certo. Ele carregava consigo o fruto de semanas de observação, cuidado e preparação silenciosa, pronto para transformar a rotina simples da menina e do filho em um instante inesquecível. Mariana ainda não percebeu a presença do caipira quando o menino, curioso, correu em direção a ele, soltando risadas e perguntas sobre quem era aquele homem de chapéu surrado e olhar gentil. Zé Bento sorriu, permitindo que a inocência de Gabriel quebrasse a tensão inicial, criando uma ponte natural entre eles.
Mariana sentiu um misto de surpresa e desconfiança, mas também curiosidade, pois algo no ar parecia diferente, como se o tempo tivesse desacelerado para que aquele encontro acontecesse com perfeição. O caipira começou a se aproximar com gestos simples, discretos, sem pressa, oferecendo primeiro um olhar compreensivo, depois palavras suaves de atenção e cuidado. Mariana sentiu pela primeira vez que alguém realmente enxergava sua luta, entendia sua solidão e reconhecia a coragem silenciosa que ela carregava dia após dia. Gabriel, por outro lado, parecia compreender instintivamente que aquele homem era diferente, que sua presença não vinha para julgar ou controlar, mas para compartilhar algo valioso que ia além do material e tocava o coração. Zé Bento, então, revelou aos poucos a surpresa que preparara com tanto carinho. Pequenos detalhes no quintal, alimentos frescos, ferramentas organizadas, tudo pensado para tornar a vida mais leve e segura. Mariana observava sem palavras, com o coração apertado e os olhos marejados, percebendo que a bondade pode se manifestar sem alarde e que gestos simples têm o poder de transformar a vida de alguém que luta com dignidade. Gabriel, excitado e curioso, explorava cada novidade, rindo e pulando, absorvendo a energia positiva daquele momento que parecia mágico. A sensação era de que o mundo se abria para Mariana de uma maneira nova. A presença de Zé Bento trouxe alívio, confiança e uma esperança que ela já quase não ousava sentir. Era o reconhecimento silencioso de que sua luta não passava despercebida, de que alguém se importava de verdade e que pequenas ações podem mudar vidas de forma profunda e inesperada. O encontro, simples em aparência, carregava consigo a força de gestos que permanecem na memória para sempre. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Mariana, Gabriel e Zé Bento permaneceram ali, conectados de forma natural e sincera. A menina finalmente compreendeu que a vida ainda pode surpreender, que a fé e a bondade caminham juntas e que mesmo nos dias mais difíceis, existe a possibilidade de encontros que mudam o rumo da história, trazendo leveza, esperança e força para continuar. Quando Mariana finalmente percebeu a dimensão do gesto de Zé Bento, um calor suave invadiu seu coração. Cada detalhe preparado por ele nas semanas anteriores agora se revelava diante de seus olhos. A horta organizada, a água limpa para os animais, o pão fresco já sobre a mesa, o quintal seguro para Gabriel brincar. Era como se cada pequeno esforço silencioso do caipira tivesse se transformado em um abraço concreto para a menina e seu filho, trazendo conforto, dignidade e reconhecimento de forma inesperada. Mariana sentiu-se vista, não apenas como mãe, mas como ser humano que luta com coragem em meio às dificuldades da vida na roça. Gabriel, curioso e radiante, corria de um lado para outro, explorando cada detalhe da surpresa. Seus risos enchiam o ar, como se fossem notas de música tocando a alma de Mariana. Ela olhou para o filho e percebeu que, naquele momento, a esperança que Zé Bento semeou silenciosamente florescia em forma de alegria pura. Cada gesto do caipira carregava mais do que utilidade prática. Carregava intenção, amor e sensibilidade, valores que Mariana sabia que não poderiam ser comprados nem ensinados de forma artificial. O caipira aproximou-se, agora com calma, e explicou com palavras simples, mas carregadas de sinceridade, que cada detalhe fora planejado pensando em aliviar a vida deles. Mariana, emocionada, percebeu que não estava sozinha. Havia alguém que compreendia sua rotina árdua, suas preocupações e seus sacrifícios. Zé Bento não apenas observava, ele agia com gentileza e respeito, mostrando que a verdadeira bondade é feita de atenção aos detalhes e cuidado silencioso, sem esperar nada em troca. A revelação fez Mariana se emocionar profundamente, lembrando de todas as manhãs pesadas, noites de coragem e momentos de dúvida. Cada lágrima que escapou agora era diferente, não mais de cansaço ou tristeza, mas de gratidão e esperança. Gabriel, ainda absorvendo a energia positiva do momento, olhava para o homem que se tornara parte da história deles de maneira tão inesperada e poderosa.
Mariana sentiu que a vida, apesar de dura, guardava gestos que podem transformar não apenas o presente, mas também a percepção sobre o futuro. Naquele instante, a menina compreendeu que os pequenos atos de bondade podem ter um impacto enorme. Zé Bento não apenas mudou a rotina de Mariana e Gabriel, ele plantou no coração deles a certeza de que a luta diária não é em vão e que mesmo quando a vida parece dura, existe compaixão, cuidado e esperança. O valor daquela surpresa não estava nos objetos ou na organização, mas na demonstração concreta de que alguém se importa, de que a fé e a perseverança podem se materializar em momentos inesquecíveis. Enquanto o céu começava a escurecer e o vento suave atravessava a roça, Mariana segurou Gabriel em seus braços e olhou para Zé Bento com reconhecimento silencioso. A emoção do momento não precisava de palavras, porque cada gesto, cada sorriso e cada detalhe já contava toda a história. E naquele instante, a menina sentiu no peito que a bondade verdadeira existe, que pode transformar vidas e que mesmo no silêncio da roça, o amor e a fé caminham juntos, prontos para surpreender aqueles que nunca deixam de lutar. Depois daquele gesto de bondade de Zé Bento, algo começou a mudar dentro de Mariana de maneira profunda. Não era apenas alívio pela ajuda prática ou pela surpresa inesperada. Era uma transformação silenciosa, mas poderosa, que tocava o coração e fortalecia a alma. Ela percebeu que a vida poderia ser leve novamente, que mesmo em meio à rotina exaustiva da roça, existia espaço para alegria, esperança e fé. Cada manhã que chegava já não pesava tanto, porque o espírito estava renovado e a certeza de que não estava sozinha, agora guiava seus passos com uma força invisível, mas palpável. Gabriel, observando a mãe sorrir mais, brincar com ele e se entregar com menos preocupação ao dia, começou a perceber que também podia sentir essa mudança. O menino, que tantas vezes se perguntava sobre ausências e dificuldades, agora via que a vida podia trazer momentos inesperados de cuidado, carinho e atenção. A transformação de Mariana era contagiante. Sua fé crescia, sua paciência se aprofundava e sua coragem, antes silenciosa e carregada de cansaço, agora se manifestava com brilho nos olhos e leveza nos gestos. Zé Bento continuava próximo, mas agora com a presença sutil que apenas fortalece, sem invadir. Ele percebia que a transformação de Mariana ia além da gratidão. Era o despertar de uma força interna, de uma certeza de que a vida, mesmo nos momentos difíceis, possui meios de trazer alívio e esperança. A menina começou a enfrentar os desafios diários com menos medo, encontrando soluções com mais clareza e alegria, e cada ação de cuidado com o filho se tornava ainda mais cheia de amor e significado. O coração de Mariana também se abriu para novas perspectivas. Ela começou a confiar que a bondade existe, que a vida pode surpreender e que gestos simples têm poder de mudar realidades, mesmo nas circunstâncias mais simples da roça. Cada detalhe da rotina diária passou a ser percebido como uma oportunidade de viver com gratidão, de ensinar ao filho valores de fé, coragem e resiliência, e de fortalecer seu próprio espírito diante das dificuldades. A menina entendia agora que a transformação verdadeira nasce no coração, e que mesmo pequenas ações, como a de Zé Bento, podem ter efeitos duradouros, moldando vidas e despertando a esperança adormecida. Enquanto o sol atravessava as árvores e iluminava o terreiro, Mariana sentiu-se plena, conectada com o filho, com a terra e com algo maior que guiava seus passos. A transformação não estava apenas no que recebia, mas em como encarava a vida, em como reagia aos desafios e em como abraçava cada dia com fé renovada. Gabriel brincava ao seu lado, agora sentindo que podia confiar, que podia crescer em um ambiente de cuidado e amor. E Mariana sabia que sua força interior se tornara mais sólida, mais serena e mais resiliente do que jamais imaginara. A transformação no coração de Mariana mostrava que a vida, mesmo dura e solitária, pode se revelar surpreendentemente generosa quando há fé, perseverança e alguém disposto a agir com bondade.
Ela agora compreendia que a coragem, o amor e a atenção ao próximo não apenas mudam a realidade, mas também iluminam o espírito, tornando a existência mais leve, significativa e cheia de propósito. Depois de tudo que aconteceu, Mariana começou a perceber que a vida na roça, apesar de árdua, trazia lições profundas. Cada manhã de trabalho pesado, cada noite de silêncio e oração, cada olhar curioso de Gabriel, tudo isso se transformava em aprendizado sobre fé, coragem e humildade. A menina entendeu que os desafios que enfrentava não eram castigos, mas oportunidades de crescimento, e que a verdadeira grandeza não estava em riquezas ou reconhecimento, mas na força de continuar mesmo quando ninguém observa, na capacidade de amar e de manter a esperança viva. Zé Bento, agora a parte silenciosa mas essencial dessa história, mostrou que a bondade é prática e concreta. Não é feita de palavras vazias ou gestos grandiosos apenas para aparecer, mas de ações que tocam o coração e mudam a rotina de alguém que luta. Mariana começou a perceber que a vida é assim, cheia de pequenos sinais que indicam caminhos, gestos que surgem quando menos se espera e oportunidades de transformar o mundo ao seu redor através de atenção, cuidado e fé. Gabriel também aprendeu de maneira inocente que a vida nem sempre é justa, mas que cada gesto de amor faz diferença. Ele começou a valorizar pequenas conquistas, a perceber que sua mãe, mesmo cansada, carregava um coração gigante e que pessoas como Zé Bento existem para nos lembrar que o mundo ainda guarda bondade, mesmo quando parece distante ou invisível. A menina começou a ensinar ao filho que a esperança se mantém viva quando se percebe a mão de Deus agindo nas situações mais simples, quando se reconhece a força que nasce do cuidado e da dedicação silenciosa. Mariana refletia sobre todas as dificuldades que enfrentara: o julgamento dos vizinhos, as noites longas e solitárias, os dias pesados de trabalho, e agora via que cada obstáculo tinha servido para fortalecer sua fé e paciência. Ela compreendeu que a verdadeira lição da vida na roça não é apenas sobreviver, mas aprender a valorizar o que realmente importa: amor, perseverança, solidariedade e a capacidade de transformar o ordinário em extraordinário através de gestos simples e coração aberto. O ar da roça parecia diferente, mais leve, carregado de gratidão e de percepção do que realmente importa. Mariana sentiu no peito a certeza de que a vida recompensa quem tem coragem, fé e bondade. A lição que a roça ensinou, com seu silêncio, sua dureza e sua beleza, é que a grandeza não está no que se recebe, mas no que se entrega, no cuidado com o outro e na capacidade de manter a esperança acesa, mesmo nos dias mais difíceis. E assim, entre o cuidado com a terra, o amor pelo filho e a presença silenciosa de Zé Bento, Mariana começou a viver de forma diferente, percebendo que a vida, por mais desafiadora que seja, sempre oferece oportunidades de transformação, crescimento e aprendizado. Basta ter coragem, fé e o coração aberto para enxergar. O dia chegava ao fim na roça, com o céu tingido de laranja e rosa, e uma sensação de paz preenchia o coração de Mariana. Ela olhava para Gabriel brincando despreocupado, com os olhos brilhando de alegria, e sentia que a vida, apesar de todos os desafios, guardava momentos capazes de transformar o espírito. Tudo o que viveram, as manhãs pesadas, as noites de coragem, o julgamento silencioso da comunidade, a atenção discreta de Zé Bento e a surpresa que mudou sua rotina, convergia para uma única lição: a vida recompensa quem persiste com fé, amor e paciência. Mariana percebeu que sua história não se tratava apenas de luta, mas de aprendizado, crescimento e conexão. Cada dificuldade enfrentada tinha moldado seu caráter, reforçado sua coragem e ensinado que a verdadeira grandeza não está no reconhecimento alheio, mas na força de continuar, de cuidar e de acreditar, mesmo quando tudo parece solitário. Gabriel absorvia tudo isso, sentindo que a esperança existe e que gestos simples podem transformar dias, corações e destinos. Zé Bento, observando de longe, sentiu a satisfação silenciosa de quem plantou sementes de bondade,
e agora colhia frutos de alegria, fé e transformação. Ele sabia que o impacto do gesto não se resumiria a um único dia. Mariana e Gabriel levariam consigo a lembrança de que existem pessoas e gestos capazes de mudar vidas, que a fé se manifesta em momentos inesperados e que a compaixão genuína permanece na memória para sempre. E é nesse silêncio da roça, entre o som do vento nas árvores, o cheiro da terra e o riso de uma criança, que Mariana compreendeu a essência da vida. Que a perseverança, o amor e a bondade, mesmo nas menores ações, têm o poder de tocar a alma, renovar o espírito e transformar o mundo à nossa volta. O que parecia impossível de superar se tornou força, esperança e aprendizado. E como sempre diria o velho caipira que observava tudo, quem planta coração bom, colhe alegria no lugar mais inesperado.